Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque tem jogaço nessa quarta-feira. A gente vai tentar montar aqui a escalação, o time pode ter mudanças. Félix Torres, ídolo, voltando ao seu país. E também a frase de Breno Bidon, ele mandou bem demais, eu vou te contar tudo nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Aquela perguntinha, você já tá inscrito no canal? Você já deixou um like no vídeo? Muito obrigado para todo mundo que está participando aí. E deixe seu comentário, eu leio todos, tá? Não consigo responder todo mundo, mas estou sempre lendo e debatendo aí e interagindo na medida do possível com todos vocês aqui no canal. Obrigado de coração. Vamos falar de Corinthians e Barcelona de Guayaquil. O Corinthians já está no Equador desde a segunda-feira, inclusive realizou um treinamento no campo do Emelec, né, no George Capwell, na terça-feira. As informações que vêm de lá foram apenas de um trabalho tático, né, com bolas paradas ofensivas e defensivas, né, e o Ramon, obviamente, já entende, já imagina tudo aquilo que vai fazer nesse primeiro confronto aí das eliminatórias, visando aí a fase de grupos da Libertadores. Jogaço, gente. E o problema todo é a maratona, né? O Corinthians tem nessa quarta-feira, 9h30 da noite, o Barcelona. No domingo, o Santos, às 6h35 da tarde, tarde e noite, na Neoquímica Arena, pela semifinal, jogo único. Depois já joga a primeira partida, na verdade joga o jogo de volta, né? Contra o Barcelona no meio da semana que vem também. E depois, no final de semana, o primeiro jogo já da decisão do Paulistão, caso o Corinthians avance do Santos nas semifinais. E aí pausa para a data FIFA e só depois, lá no dia 27, se eu não me engano, as finais, a grande final, né, a grande decisão do Campeonato Paulista na Neoquímica Arena também. Então, tem uma pausa de uma semana ali da data FIFA, mas até lá tem 4 jogos em sequência e todos eles decisivos. É uma loucura o que vai acontecer aí nos próximos dias, então a gente precisa estar atento, vai cobrir tudo, vai acompanhar tudo, né, do que pode acontecer. E pode acontecer uma mudança tática ou até mesmo, né, de escalação, de escolhas do técnico Ramon Dias. Por quê? Porque esse é um primeiro jogo. É um primeiro jogo que você tem a capacidade, a possibilidade de reverter, caso haja algum problema, no retorno, quando decide em casa. O jogo do fim de semana contra o Santos, ele não permite isso. É um jogo decisivo, num jogo único, em que você precisa estar com todo mundo a pleno, é clássico, é um Campeonato Paulista que tem 3 jogos para o título. É isso? Então daqui a pouco um foco você estabelece nesse sentido. Agora, também não dá para desconsiderar um Barcelona de Guayaquil, que é um time tradicional, que vem muito bem, tem 12 jogos de invencibilidade. Nesse ano eles são líderes do campeonato equatoriano. Nos últimos 15 jogos, os caras marcaram gols, então eles vivem uma boa fase. E o jogo não tem altitude e tudo mais, mas é fora de casa, é um ambiente hostil da Libertadores, que a gente já conhece. Então, também não dá para desconsiderar. Você não pode, daqui a pouco, né, perder por um placar, né, 2-3-0, a ponto de não conseguir reverter. E o Corinthians, pelo que tem de elenco, de time, eu acho que consegue fazer um bom jogo e por que não sair com a vitória. E aí eu tô aqui tentando, quebrando a minha cabeça, né, na minha mesinha tática aqui, para tentar entender que time o Ramon vai levar a campo. Será que ele vai fazer um planejamento pensando ali na frente no Santos também? Ou ele vai focar e botar todo mundo que ele tem à disposição, daquilo que ele tem de melhor e pronto? E é um jogo fora de casa. Sendo um jogo fora de casa, ele se resguarda um pouco mais? Ou ele busca atacar para daqui a pouco, né, já usar um contraveneno e sair na frente do placar? O que eu quero dizer com isso? Vamos tentar montar essa escalação. Eu acho que ele mantém o sistema, tá? Existe uma possibilidade de utilizar um terceiro atacante aqui, como o Romero, por exemplo, que vem entrando bem nas partidas, e aí ele tiraria um dos volantes. Existe uma outra possibilidade, que seria a possibilidade de um terceiro zagueiro, né? Fazer um sistema de 3 zagueiros para ser um pouquinho, ou um pocão mais cauteloso, e aí você, né, especular e tendo uma tranquilidade defensiva, né? Se você voltar com um empate, tá tudo bem. Acho muito difícil que ele faça isso pela primeira vez na temporada, justamente num jogo dessa magnitude. É por isso que eu não acredito. Então, Hugo Souza, os 2 zagueiros, tá? Eu tenho praticamente uma certeza de que o Félix Torres vai ser titular. E por vários aspectos. Primeiro, ele tá bem. Acho que esse é o primeiro ponto. Tecnicamente, o Félix Torres faz uma boa temporada em 25. Ele concedeu entrevista coletiva no dia de hoje, porque ele é uma celebridade local. O Félix Torres é jogador de seleção equatoriana. Eu acompanho muito, aliás, obrigado, né? A gente que fica daqui acompanhando, né, os portais e os canais identificados, né, e muitos veículos, né, que cobrem o Corinthians estão lá em solo equatoriano. Especialmente foi onde eu vi isso, foi o meu timão com o Vitor Chicaroli. Abraço para a rapaziada do meu timão, fazendo um trabalho brilhante. E o Chicaroli estava contando
que ele ficou impressionado com a idolatria que os caras lá têm, o respeito que eles têm em relação ao Félix Torres. A sala de entrevistas, né, nessa coletiva pré-jogo, estava lotada, e com apenas um ou outro jornalista brasileiro. O resto dos caras equatorianos perguntando, e eu ouvi a entrevista, né, perguntando para ele como era voltar, se ele cogita voltar para o Barcelona. Ele falou que nesse momento não. Se ele vai comemorar se ele fizer um gol, ele falou que não, porque ele foi criado ali dentro do Barcelona, né? Ele é um aficionado, ele é um torcedor do Barcelona, mas que, obviamente, ele vai pensar no Corinthians, vai pensar em fazer o seu melhor, mas que é muito especial voltar e jogar com o Barcelona, que ele não queria encontrar o Barcelona nessa fase, mas, enfim, coisas do futebol, né? Coisas da bola, e ele vai tentar dar o seu melhor pelo Corinthians, mas que ele, né, vai ter que eliminar, né, no caso, né, o Barcelona, né, se tudo der certo. Então, reverenciado. E outra, ele tá bem, tá? De novo, o Félix Torres tá jogando bem. O cara chegou lá, reverenciado e ovacionado. Deixar o cara no banco é muita sacanagem, né? Até porque ele tá jogando bem. E segundo, ele conhece muito o ambiente, o local, o estádio, o clube, os jogadores em que ele tem contato, muitos inclusive de seleção equatoriana. Então não faz nenhum sentido você não ter o Félix Torres, tá? Então ele é titular absoluto desse jogo. O parceiro é que eu tô muito na dúvida, cara. Porque o Gustavo Henrique fez praticamente, acho que foi o primeiro jogo dele, né? Contra o Mirassol. Foi o primeiro jogo dele em 25. Será que você já bota num segundo jogo? Tem semifinal domingo, a gente sempre tem que pensar nisso. O André Ramalho não vem bem, mas ele tá descansado, ele não jogou. E assim, um jogo desse tamanho, a experiência do André seria interessante. O André e o Félix, eu não sei se casa, de verdade, eu tenho dúvidas. É uma dupla que, cara, acho que jogou junto uma ou outra vez, assim. E o ano passado, quando o Félix não tava bem, então eu realmente não sei o que esperar. O Choca fez uma boa dupla com o Félix Torres e eu acho que eles podem, daqui a pouco, resolver. Acho até que tem um indicativo maior nesse sentido do que Gustavo Henrique, do que André Ramalho. O Choca fazia a dupla de zaga com o Félix, porque o Choca também não jogou no final de semana. Então, o Choca tem mais agilidade, né? O Barcelona tem jogadores mais velozes e tal. Então, eu iria por Félix Torres e Choca, mas eu confesso pra vocês que eu tô muito na dúvida, tá? E esse mistério vai acontecer em momentos antes da bola rolar. Mateuzinho e Hugo. O Hugo não estava no jogo contra o Mirassol, foi o Matheus Bidu, e o Hugo dá, segundo o Ramon, essa sustentação defensiva. Jogo fora de casa, tenho certeza que é o Hugo. Para quem, né, tá desavisado, o Angileri não pode ser inscrito, né? Ele não foi inscrito, na verdade, né? O Corinthians contratou depois, agora só na fase de grupos se o Corinthians avançar, que vai ser o titular, o argentino. Meio de campo. Acho que não dá para fugir muito. Peguei uma rinite aqui, desculpa, tá, gente? Acho que não dá pra fugir muito do Martínez, Carrilho, Bidon e Garro. O Garro tá de volta. Aliás, ele jogou, né? Entrou nos minutos finais, foi preservadinho, tá tudo certo, mas o Garro é peça fundamental. Não dá pra imaginar um time sem o Garro, ainda mais que o Coronado ainda tá machucado. A minha dúvida é nesses três volantes, só que assim, vocês me conhecem, né? Eu tendo aqui André Carrilho e aqui Breno Bidon, eu não preciso de mais nada. Eu jamais tiraria esses dois do time. Eu sei que tem gente cogitando, né? Rian, Maicon, daqui a pouco no lugar do Bidon, ou bota o Maicon de primeiro, desloca o Martínez para fazer essa função no Carrilho e deixa o Carrilho no banco. Acho que essa é uma possibilidade que eu até, dependendo, né? Porque aí é uma questão estratégica, né? Você deixa o Carrilho para segundo tempo, você descansa ele um pouco mais, pensa no jogo de domingo. Ok. Aí, ok pensar dessa maneira. Mas eu me dói nos nervos, assim, você abrir mão de um jogador como o Carrilho e como o Breno Bidon. Eles são titulares, assim como o Garro. Então esse trio aqui, cara, não tem o que fazer. E assim como o Ranieri tá fora, o primeiro volante tem que ser o Martínez. Essa variação, você fazer ela durante a partida, tá tudo certo. Daqui a pouco você bota o Maicon, como eu disse, tira o Carrilho para descansar, desloca o Martínez para a direita, bota o Rihanna do Bidon. Tá bem, ok. Durante o jogo, ok. Até porque depende das circunstâncias, né? Mas inicialmente eu iria e acho que Ramon irá também. Acho que isso é importante dizer. Não é só o que eu penso. Eu acho que eu penso também o que o Ramon vai fazer, que é Martínez, Carrilho, Bidon e Rodrigo Gal, Memphis e Yuri na frente. Gente, eu acho que não tem como fugir desse time, muito desse time. Pode ser que tenha uma surpresa do tipo Bidu na lateral esquerda, a dupla de zaga realmente é uma incógnita, ou o parceiro do Félix Torres, né? Porque eu acho que o Torres joga. E o meio de campo ali, eu me surpreenderia muito se ele abrisse mão ali de um Carrilho, por exemplo, para fazer dois volantes, o Garro e três atacantes. Acho que ele não vai abrir o time dessa maneira num primeiro jogo, fora de casa, contra um Barcelona, que é um time tradicional no continente e que tá bem nesse momento. Acho que o Ramon vai se apegar à sua velha estrutura, que não é nenhum demérito, não. É uma estrutura que funcionou muito bem, especialmente no ano passado. Gente, falando aí sobre a declaração do Breno Bidon, para quem não viu, também foi pro Chicaroli lá do meu timão. Foi muito legal, cara, porque ele concedeu uma entrevista exclusiva ali, e aí ele foi questionado sobre várias coisas e tal, e aí de repente, pô, Bidon, tá dentro daquela ideia, né, de voltar vivo, porque
né, um empate daqui a pouco seria um bom resultado, né, para decidir em casa, aquela coisa toda. E o Bidon, no auge da sua personalidade de 19 anos, de um moleque que foi titular e campeão sub-20 do Sul-Americano com a seleção brasileira, respondeu o seguinte: cara, acho que não pega muito bem esse negócio de voltar vivo. Quem tem que se preocupar em voltar vivo são eles. É isso, cara, é isso. Pode ser que ele se dê mal por uma declaração como essa, porque daqui a pouco perde o jogo e tal. Não interessa. Ele tá jogando no Corinthians, ele tá representando o Corinthians e é o Barcelona, que obviamente é um adversário bem mais difícil do que a Universidade Central, mas é isso, cara. A gente brinca muito, né? Quando a gente cai nesses grupos de Libertadores e tal, caramba, pô, pegamos fulano, pegamos. Pensa como estão esses times quando olham e falam assim, putz, caiu um brasileiro lá, caiu um Corinthians da vida. Os caras tremem, é foda, os caras reclamam, puta, caímos no grupo do Corinthians. É óbvio, gente. É óbvio. Olha o time que tá o Corinthians, olha a estrutura que tá, o nível dos jogadores, olha as opções que eu citei pra vocês aí. Pô, ele pode fazer várias variações, né? Ele tem ali Maicon, Rian, Martínez, aí tem Carrinho, tem Alex Santana, né, para aumentar a estatura do time, quem sabe, né? Aí na defesa ele tem Gustavo Henrique, tem Félix Torres, tem André Ramalho, tem aí no ataque tem o Romero, tem o Thales Magno, além do Memphis e do Yuri. Caramba, gente. Então assim, obviamente eles estão preocupados com isso, de estarem vivos ainda no jogo de São Paulo. E é por isso que eu acho que o Corinthians tem que buscar a vitória, sim, senhor. Agora, a minha expectativa para o jogo ela é bem diferente da que foi contra o CV. Não é só pelo que aconteceu nos dois jogos, porque o Corinthians passou daquele jeito, né? Do jeito Corinthians. O Corinthians empata o primeiro jogo, empata o segundo jogo até os 41 do segundo tempo, até que o Yuri destrava tudo e classifica o Corinthians. O Corinthians tomou 3 gols da Universidade Central. Não é só por esse batismo assim que eu tô entendendo como um jogo bem mais complicado. É por toda a circunstância, pelo nível do adversário, pela tradição do adversário. Então, eu esperava que o Corinthians atropelasse esse time venezuelano nos 2 jogos. Isso não aconteceu. Eu não vou esperar isso agora, de verdade. Pode ser até que aconteça. E aí a gente fique com cara de tacho do tipo, porra, contra o time mais fraco teve dificuldades. Aí contra um time mais forte, daqui a pouco se sobressaiu. Pode ser, futebol tem disso. Agora, o que eu espero de verdade, e acho que o torcedor tá nessa linha, vocês podem comentar a respeito, é a classificação. É a classificação. Eu não vou. A gente vai fazer as nossas análises pontuais aqui, do tipo, como é que o time foi, como é que foi o Ramon nas suas escolhas, mas eu não vou aqui exigir nada além do resultado, da classificação, da vaga. Ah, empatou os 2 jogos, passou nos pênaltis? A gente vai ponderar aqui o que deu errado, mas isso é o mais importante. Ah, passou com 1-0 na volta, empatou na ida, voltou 1-0 e tal, um resultado magro, não jogou pro gasto. Não interessa. Estará, se isso acontecer, na fase de grupos da Libertadores. É só isso que importa, tá, gente? Porque a temporada ainda está começando, ainda tem coisa a acontecer, a gente pode aqui apontar preocupações, né, porque tem uma reta final de Paulista junto, né, dessa confusão toda, mas eu não vou, assim como contra o CV, exigir, e falei, e cobrei, e queria uma goleada, porque contra um time frágil desses você tinha que passar por cima. O Corinthians não conseguiu. Então, desta feita, a partir de agora, nesse jogo, esquece. Eu não quero nada além de uma vaga. Então, pode ser que a gente. E isso vai mudar meu olhar, né? Minha análise, porque daqui a pouco, se for um jogo difícil nesse jogo de ida, mas beleza, voltou com empate, voltou com 2-1, voltou com 1-0, tá lindo, tá lindo. Porque tá dentro de um contexto da necessidade de classificar. E repito, isso é o que mais importa nesse momento. O que vocês acharam de tudo isso, de todas essas informações? Qual time que vocês acham que vai entrar em campo? Eu quero muito ouvi-los a respeito disso. Comentem aqui, inscreva-se no canal, deixa aquele like no vídeo. Você que já está inscrito, meu muito obrigado. Eu volto na próxima, depois do jogo.